ser filho. Sempre vai ser filho. Mas existe o filho e o filho. Eu vou falar na palavra, isso vocês vão, né, entender um pouquinho mais. Mas eu quero deixar isso bem gravado. Que tudo que você faz, que tudo aquilo que você derrama para o Senhor, quando você olha para você e fala, eu fiz como filho, tem um peso totalmente diferente do que o empregado, né, na palavra de Deus usa muito o escravo, o servo, né? Não, nós somos filhos. E como filhos, nós temos direito ao melhor. Não é só, o problema é que às vezes o pessoal fala assim, né, a gente canta também, né? Eu sou filho, eu tenho direito à herança. Mas peraí, se eu tenho direito à herança é quando o pai foi. Não, eu quero desfrutar com o pai. Essa é a diferença do filho que entende, né, que quer estar junto com o pai. Né? Então, são situações diferentes. E daí, como você reage a isso? Isso que é a palavra de hoje. Eita, molhou aqui. A palavra de hoje diz assim, então, a escolha. O tema da palavra é escolha. É de você escolher. Se você fosse contar a história da humanidade e como Deus fez isso, como que Ele contou a história? Ele começa com uma família, né? Adão, Eva, e Ele começa a contar a história. Mas o interessante é que, para mim, né, minha casa e eu, nós estamos lendo a Bíblia, nós vamos ler o ano inteiro, né, de novo. Aí hoje chegou em Josué. Então, mas é escolha. E como eu comecei a ler no começo do ano, Gênesis ficou me perseguindo. Eu olhava, onde eu olhava, eu via Gênesis, né? Eu andava pensando nas palavras que eu tinha lido em Gênesis. E ficava meditando, e Deus confronta as coisas, né? Ele mostra as coisas. E daí, Ele me deu essa palavra da escolha. Por que que eu entendi isso? Porque desde lá do princípio, a nossa vida é uma escolha. Mas eu quero ler um texto, depois nós vamos, né, fazer igual, vamos destrinchá-los. Gênesis 18, do 10 ao 15, tá bom? Vamos lá? Gênesis 18, 10 ao 15. E como é Gênesis, né, todo mundo conhece a passagem, sabe, né, o que fala, mas vamos estudá-la. Gênesis 18, no 10 diz assim, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Lembra que eu falei do prazer de estar com o pai, né? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, olha só a palavra, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Olha o 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Muito forte, né? Esse 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo. Sara teve medo, diz o 15. E por isso, o que ela fez? Mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento, nos traga, Senhor, um tempo de assimilarmos aquilo que o Senhor quer nos trazer nessa manhã. Senhor, que a Tua palavra seja clara e eficaz para todo esse tempo.
Em nome de Jesus, Senhor, venha, Espírito Santo, trabalhar no meu coração, no coração dos meus irmãos, daqueles que estão em casa, daqueles que estão assistindo pela internet. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em todas as situações, em nome de Jesus. Amém? E como eu falava, para mim aqui também tem um tema de escolha, mas vamos voltar lá para o início. Adão, Eva, e Deus começa a ensinar, né? Mas quando eu falava também de ler a Bíblia, ou de tomarmos decisão a gente toma com intimidade, o Pai. E eu creio que tem um padrão, já falei isso, vou até ressaltar novamente. Qual é o padrão de você ter intimidade com Deus? Ele deixou escrito: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Você em secreto, você buscando a palavra. E eu tenho visto isso, quem tem buscado, lê a Bíblia o ano inteiro, todos os dias, Deus tem falado. E eu estou muito feliz, porque a gente tem feito isso, orado, jejuado, e as respostas têm vindo. Às vezes não muito do jeito que a gente quer, mas ela vem. Aí você fala, por que aconteceu? Eu falo, mas você pediu, meu irmão, você orou, você está lá com a intimidade com Deus, aí a coisa aconteceu, mas aconteceu por quê? Porque Deus quer da maneira dele. E para toda escolha, para toda direção, existe, né, lei da física, para toda ação tem uma reação, e para toda direção tem o oposto. Para toda escolha, para toda decisão, tem uma consequência. E assim por diante. Né? Vou usar o Moisés, que ele gosta de usar, ele não tem problema. Decidiu, vou emagrecer, vou exercitar, está lá. Está havendo uma consequência boa, né? Ruim se ele não fizesse, aí a consequência seria pior. Então, são consequências que acontecem. Não tem como a gente fugir. E para isso, o padrão, né? Então, vamos falar de escolhas. Esse mês, quando se fala de Mercúrio, né? Quando se fala do mês de março, vem isso também. A quem você vai deixar as coisas serem levadas? Porque o Mercúrio fala muito do financeiro, fala muito da tua oferta, né? da tua decisão. Mas mais para frente a gente vê isso. Escolha. E Deus, o que Ele faz? Então, vamos começar com a escolha, só para a gente recapitular algumas coisas. Deus pega e faz assim, Ele monta lá e a gente fala de um jardim, né? Ele bota uma árvore lá e fala, dessa árvore não comereis. E qual foi a decisão? Qual foi a escolha de Eva e Adão? Eles escolheram comer. Eles escolheram desobedecer. Escolha. Então, toda a Bíblia, Gênesis vem falando muito forte, falando disso, de escolha. E ela escolheu. E daí vem, vamos lá, para a consequência disso tudo. Ele começa a ver que deu ruim. Já começa a notar que estava nu, que tinha vergonha. As consequências já começaram a vir por causa de uma escolha. Aí vêm os filhos, Caim e Abel. Falando assim, todo mundo conhece a história, mas onde aconteceu? Qual foi a escolha de Caim? Qual foi a escolha? O problema de Caim é que ele ficou magoadinho, ficou tristinho, porque Deus não aceitou a oferta dele. Aí ele tinha um problema com o irmão, porque o irmão, Deus falava com o irmão, sentiu a presença. Daí ele começa a ver o problema, né? E daí vem a escolha. A escolha dele era colocar a culpa no irmão, a culpa no outro, na situação. Ele tem que achar um culpado, assim como, né, como Adão fez com a Eva, falou, o culpado é ela que me deu a fruta para comer. Mas eu comi, então a minha decisão também conta. Às vezes, por causa da decisão de você acaba tomando uma decisão. Então, não tome a decisão pelo outro.
tome a decisão por você. Não faça igual o Adão, eu comi porque a Eva me deu. Não. Ué, você não é autossuficiente? Aí vem a palavra, você não é filho? Pergunta para o teu pai. Porque quando a gente não é filho, a gente não tem noção de, peraí, eu vou perguntar para quem? Se eu posso ou não, se eu devo fazer ou não. Não, pergunta para o teu pai. Se todos somos filhos, todos temos o pai para nos responder. E Caim ficando chateadinho, emburrado, o que ele faz? Ele vai lá e resolve o problema dele. Qual foi a escolha dele? Matar o irmão. Ele vem e mata o irmão. Aí vem consequência. Aí vem o problema. A Bíblia inteira fala de escolha. Aí Deus pega, sai dessa cena, aí vai lá para uma geração. Vai lá, chama Noé. Você vê, até Deus fez uma escolha. Deus escolheu, falou, bom, vou pegar esse cara, vou chamar ele e vou fazer uma nova nação. Vou acabar com tudo e vou fazer de novo. Aí chama Noé. Mas a decisão de Noé, a escolha de Noé foi tremenda. O cara decidiu, falou, eu ouvi o pai, então a minha escolha é construir essa arca. Independente da circunstância, da situação, escolha. Aí escolha. 120 anos lá construindo a arca. E todo o problema acontecendo, e ele lá firme, porque ele escolheu. E foi salvo, gente. Olha agora, né, a ênfase. Quando você escolhe Deus, você é salvo. É redundante falar isso na igreja. Eu escolhi Deus, eu quero ser salvo. E daí Noé continuou, mas houve consequência de filhos. Está lá, os 3 filhos. Um decidiu resolver o problema dele. Aí ele envergonha o pai, foi uma escolha. Ele escolheu fazer aquilo. Ele escolheu mostrar a nudez do pai. Ele escolheu envergonhar o pai. Houve consequência. É louco isso aí, porque é algo assim que vem da consequência dele, a maldição que vem sobre a vida dele por uma escolha errada, de ir contra o pai. Né? Aí Deus pega lá na frente, escolhe um outro homem. Ele chama Abraão. E você conhece a história. Eu vou estar falando aqui um pouquinho para a gente ir relembrando e entendendo o que Deus está querendo falar. Ele fala, bom, Deus escolheu uma terra, falou assim, vai lá para lá, uma terra que eu te mostrarei. E eles decidiram ir. Só que como muitos, né, como o pai de Abraão, Terá, decidiu parar no meio do caminho. Às vezes Deus fala para você, vai, eu estou contigo, estou te ensinando para ir, você escolheu certo, mas você para no meio do caminho. Aí é uma outra escolha. Você escolheu parar. Você escolheu não continuar, você decidiu, a tua escolha foi estagnar por causa de situações. Lá, Terá ficou porque o filho morreu. Então, sabe, são situações que vai acontecendo e você vai tomando decisões, vai tendo escolhas que podem ter consequências lá na frente. O que você faz que as coisas lá na frente vão acontecendo? E Abraão, você conhece toda a história, e ele, é o que nós vamos voltar depois do texto, né, falando lá do filho dele. Mas olha só, um outro exemplo, né? Ló. Ló andava com Abraão, viu as escolhas dele, ser filho de Deus, fazer as coisas para Deus. Ló simplesmente escolhe o quê? Não, eu quero ir para lá. O problema é que nós tomamos, às vezes, decisões e escolhas pelos olhos e pelo coração. E a palavra fala que o coração é enganoso. Então, não, lá, aquela cidade, Sodoma e Gomorra, então, uau, show de bola. Vou para lá.
aqui, fico não é na cidade, estou no campo, vivendo em tendas, ainda não chegamos onde tem que chegar. Então, Ló escolheu. Gente, Ló era o cara que, para mim, era um dos caras que era para estar escrito lá em Hebreus 11, lá, os heróis da fé, porque era um cara que andava com Abraão, tinha tudo para dar certo, mas a escolha do cara, escolheu ir para o lugar errado. Mas uma coisa que me chama a atenção é que essa escolha dele traz ou melhor, em todas as escolhas, nós temos perdas e temos ganhos. Do Moisés virou um negócio bagunçado, né? Porque ele escolheu não comer, então, mas ele perdeu o peso, mas só que o perder nessa situação é bom, né? Então, mas toda escolha tem uma consequência, tem ganhos e tem perda. Então, a gente ganha coisas nas nossas escolhas e nós perdemos coisas nas nossas escolhas. E ali, para mim, Ló, uma das características que me fala muito de Ló, a escolha que ele fez, o que ele começa a perder? Ele perde a autoridade. Ele perdeu a autoridade que ele tinha, porque ele andava com Abraão, ele era o cara, na realidade, Abraão não tinha filho. Quem que ia ter a herança, quem que ia comandar tudo ali? Ia ser ele, é o sobrinho. Não tinha filho. Então, opa, deixa eu ficar aqui. Não, ele escolheu sair fora da bênção, sair fora daquilo que era o propósito dele. E ele perde a autoridade, para você entender na palavra que fala, quando ele perde a autoridade, quando os anjos chegam para ele e falam, a cidade vai ser destruída. Então, carpe o gato está aí, vai embora, tua casa, tua família, tira daí. As filhas não quiseram. Ele foi falar com os genros. Aí entra um detalhe muito interessante dessa escolha. Quando ele chegou para os genros e fala, gente, eu vim trazer uma notícia, um negócio forte. A cidade vai ser destruída. Vamos embora daqui. Qual foi a reação dos genros? Espera aí, com que autoridade? Sabe, ouviu Deus? Falou com anjos? Está maluco? Você é um cara que eu vi ali, você escolheu errado, ele perdeu toda a autoridade dele. Então, quando fala, não tem resultado. Ou melhor, a escolha que ele teve não gerou fruto, simplesmente gerou incredulidade. As pessoas não acreditavam mais nele, ele perdeu toda a autoridade. Tamanha autoridade ele perdeu, né, que ele não conseguiu que os genros viessem. Com a esposa, ele não conseguiu falar para ela, não olha para trás, vamos embora. E ela olhou para trás, perdeu a esposa, virou lá a estátua de sal. E ele foi perdendo, a ponto da consequência ser maior ainda. Você sabe da história. Olha só, ele continua. Aí, devido a destruição, né, de Sodoma e Gomorra ali, porque ali a promiscuidade, a homossexualidade, imoralidade, estava tudo junto ali, estava tudo perdido. E ele simplesmente, ele perde, o que ele perde mais? Ele perde o poder de continuar gerando bênção, porque ele perdeu a autoridade. A ponto das filhas, aí você sabe da história, embebedarem ele, a ponto de cada uma ter um filho com ele. Ele virou o incestuoso. Olha que louco! Um cara que tinha tudo para ser uma bênção, ele vira um incestuoso. Ele teve filhos com as filhas. E as filhas, o que aconteceu, né? Gerou os dois povos mais terríveis que nós vemos na Bíblia aí, que é os amonitas e os moabitas. Povos perversos foram gerados devido a essa escolha de Ló. Olha quanta coisa pesada, gente. Eu sei que hoje o negócio está forte. É uma coisa muito séria o que nós temos escolhido. Como estão as nossas escolhas? O que a gente tem tomado como
certo como errado. Carnaval passou aí há pouco tempo. As pessoas decidem ir levantar a adoração ao capeta. Ir lá, adorar e fazer. Não, e o interessante é que são escolhas. Por quê? Eu ouvi um testemunho esses dias de um pessoal que foi evangelizar no carnaval. Aí chegou, estava evangelizando no carnaval, aí daqui a pouco começaram a orar. Aí chegou um grupinho, uma meia dúzia de 6 lá, e com um chifrinho, quase sem roupa, né, com tudo aparente, e as pessoas estavam orando para evangelizar, e falou, a gente pode orar com vocês? Nós também somos crentes. Escolha. E é a mesma coisa de Ló, eu ouço Deus, eu sou filho, vamos lá. Não, você perdeu a autoridade. Olha só qual é a consequência disso. E nós vemos que daí domingo aquelas pessoas que estavam lá com o chifrinho pulando, vai estar sentado no banco ali. Escolhas. Que louco. Já pensou? Então, isso está acontecendo hoje, nas nossas escolhas. E qual é uma escolha, uma das mais importantes? Essas escolhas têm nos levado a situações, a nossa vida. Falo por mim, eu acho que, daí não tem como falar por você, mas você, analisando, olhando lá para dentro, qual escolha você tem tomado que você fala, rapaz, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse escolhido fazer isso, se eu tivesse mudado o meu pensamento nisso, se eu tivesse ouvido o meu pai. Aí até mesmo o pai natural, porque o pai fala, o pai ensina. Mas meu pai é mais atrapalhado que não sei o quê. Mas ele não vai falar para você fazer o errado. Ele vai falar para você fazer o certo, ele pode até não fazer, mas que ele vai falar para você fazer o certo, ele vai. Aí a escolha é sua. A escolha é sua. Lógico, quando a gente é criança, a gente não tem muita escolha, mas o nosso pai, nossa mãe, a igreja que a gente congrega, o lugar que a gente vai, isso nos dá alguns apontamentos para a escolha. Mas a hora que você começa a ter um entendimento, aí você começa a falar, opa. Lá no versículo 18, ali do 18 e 19, diz assim, pois eu escolhi para que ordenasse aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Olha só, fazendo o que é justo e é direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Às vezes a gente reclama que a promessa não chega, que as coisas não acontecem, mas ele ensina aqui que para avisar que os nossos descendentes continuem no caminho. Essa é a escolha que nós temos de ter, de ensinar o caminho, de fazer, de estar no caminho, para que as bênçãos, para que aquilo que foi prometido aconteça. Às vezes são escolhas, decisões importantes. Hoje, muitos tiveram a escolha de não vir. As cadeiras vazias falam disso. Alguns trabalhando, compromissos, mas foi uma escolha. Algumas boas e algumas nem tanto, Algumas não. Preferi ceder para o meu corpo, para o meu cansaço, para o meu café, para o meu sofá. Eu decidi não vir. É escolha. Qual é a sua escolha? Às vezes, são pessoas que estão num ponto de tomar decisões, de ensinar o filho, de ensinar a próxima geração, como diz aqui, eu escolhi, que os filhos de seus descendentes se convertessem e andassem nos seus caminhos. E às vezes a gente precisa disso, mas não está no caminho. Como é que eu vou continuar? Escolhas. Uma escolha é aquele lance, vou escolher casar, para os jovens. Vou tomar uma decisão. Eu, pelo menos, fiz uma excelente escolha. Escolhi essa moça bonita aqui. Eu escolhi casar com ela. Ela, nem tanto, não orou. Fazer o quê? Eu tive uma boa escolha. Ela, já não posso dizer o mesmo.
E qual é a escolha importante? No nosso país, por exemplo, nós escolhemos os nossos, o pessoal que está lá comandando a nave, né? Nós escolhemos os nossos presidentes, nosso prefeito, o governador, aí depois vem as consequências. Ah, mas nós somos democráticos. E aí? Mas qual é a realidade? Qual é a consequência? Se você ouvir o pai, você vai escolher certo. Você vai ver, por quê? Porque está ali, está claro o negócio. Deus fala lá no começo, né? Então, essa árvore aqui vocês não podem comer. Então, eu escolhi comer. Você não vai resolver o seu problema matando o seu problema, que é matar o seu irmão, que é fazer aquilo que não está na palavra. Aquilo que não está condizendo com você. Aí vou voltar lá para a história de Abraão. O escolher. O que é escolher? É crer. É você escolher crer. Sabe por que Abraão foi abençoado? Está lá. Aos 75 anos foi quando os caras chegaram lá para dar o recado para ele. E ele, um homem espiritual, esperto, falou, opa, esses dois aí que vieram dar notícia para mim aí, tá diferente. Sara, vai lá, prepara uns guisados lá, umas tâmaras, uns negócios bem legais para os caras comer, vou ouvir o que esses caras têm para dizer. E os caras falaram para ele, né? Ó, na primavera, eu vou voltar aqui e você vai estar com um filho. Na cabeça dele, ele falou, opa, os caras não sei se estão viajando, mas é impossível. Isso é impossível. Eu já não funciono mais, a minha esposa já não ovula mais, já não tem mais idade, eu não tenho mais prazer. Uau! Mas o que ele responde? Ele responde, amém, eu creio. Ele não questionou. Ele não parou e falou assim, ó, não, vocês estão, não vai rolar, porque isso é impossível. Mas ele entendendo o mundo espiritual e a escolha que ele teve, e sabendo da promessa que Deus fez para ele creu. E aonde eu quero chegar? Lá na Sara. Sara riu atrás da porta. Ah, não, quer dizer, mulher não ouve atrás da porta, porque naquela época, apesar não tinha nem porta, né? Era só a tenda. Hoje é porta. E ela riu, porque falou, os caras estão viajando, como que eu vou ter um filho se eu não rola mais? Não tenho mais nada. E ela riu, ela não creu. Aí vem a decisão, ela não acreditou. Ela não acreditou. E daí eu li lá no versículo 14 que fala, é por acaso impossível alguma coisa para Deus? Eu vou fazer essa pergunta para você. Você acha que na tua vida tem alguma coisa que é impossível para Deus? Mas por que a gente duvida? Por que a gente duvida? Eu às vezes, eu aconselho pessoas, né? Às vezes não, quase sempre. Aí a gente tem gabinete, conversa, ora com as pessoas, dá conselhos. Mas eu creio. Mas se a pessoa não crê, não adianta nada. Eu acredito que pode mudar, eu acredito que as coisas podem acontecer. Eu oro acreditando na cura. Mas se a pessoa não crê, não adianta. Ali, Sara não creu, mas ela teve o filho, mas por quê? Porque Abraão creu. Ele falou, eu creio, amém, ele concordou. Daí Deus ainda falou, bom, ainda vou falar para Sara, porque você riu e vai se chamar Isaac, porque é aquele, quando você olhar para ele, você fala assim, ó, eu ri, né, na situação. E para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Mas o que fez ela rir? Na realidade, quando ela respondeu, o que ela respondeu? Por que ela respondeu dessa forma? O que diz a palavra ali? Que por medo. Ela teve medo, aí ela tomou essa decisão. Ela simplesmente
E você já viu isso aí? Tem pessoas que quando está nervosa, quando a coisa está pegando, a pessoa ri. Eu olhei. Não era para olhar. Minha esposa é assim, gente. Quando a coisa está pegando, ela começa a rir. Eu lembro quando os meninos se machucavam, ou acontecia alguma coisa, caiu, machucou. Ela ria. Eu falei, meu Deus do céu. Em vez de ir lá, acudir, fazer alguma coisa, não, ela ria. Paralisa. Agora tem pessoas, Sara riu, mas ao mesmo tempo é medo. É uma fuga. Está lá no, qual que é o versículo? No 15, Sara teve medo. E daí o medo ainda vem outra escolha. Ela mentiu. Uau. Às vezes as pessoas têm medo. E por que eu quero agora entrar nessa situação do medo? E quando eu falava que estou lendo Gênesis, né, já estamos lá em Josué, mas Gênesis fala muito sobre medo. Na Antiga Aliança, são mais de 330 vezes que aparece a palavra medo. E só em Gênesis tem mais de 50. Medo, medo. E o medo paralisa, o medo faz você não crer, o medo faz você... quantas coisas o medo traz contra você? Quantas coisas? O medo faz você ter atitudes, ter escolhas erradas por medo. Sara escolheu errado. Tanto consequência, porque quando ela falou, opa, o medo pegou ela, ela fez, né, você sabe a história de Agar. Ela foi lá e chamou a serva e falou, tem um filho com meu marido para poder resolver a parada. Porque ela não creu. Ela não creu. Aí a gente sabe da história também, por causa dessa escolha de Abraão, veio as consequências também. Mas depois ele creu, ele entendeu. E quando realmente assim, a gente vai e tem medo, o medo pode roubar a nossa alegria, pode nos paralisar. Tem gente que tem medo de viver, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de ficar velho, tem medo de como ser filho, tem medo da negação, tem medo da próxima geração, como vai ser a minha geração, medo de ter dinheiro, de não ter dinheiro, medo do futuro, medo das autoridades, tem medo de você questionar, protestar, de ir contra uma autoridade, não ir contra a autoridade, sim a decisão da autoridade. A autoridade é aquela que pressiona, que manipula, que oprime. E isso, o medo trava. O medo faz você tomar decisões que não seriam justas, vamos dizer assim, segundo a Deus, porque a nossa justiça ela é errônea. A gente às vezes toma justiça por nós, mas vai em Deus, como filho. Pergunta, pai, qual é a decisão? Qual é a justiça que o Senhor quer? Mas a escolha mais importante é termos fé. É crer. A fé, ela vai mudar tudo. Ela vai tirar esse medo e você vai continuar rompendo e vai contra todas essas coisas que eu falei. Todos esses medos. Medo de crescer, medo de mudar, medo de ter a escolha. Quando Ló olhou para escolher o lado que ir, né? Falou, vou para lá. Lá é deserto, gente, não tem nada. Mas lá tem 2 cidades que o negócio está bombando. Eu vou para lá, eu vou para o mais fácil. Não, às vezes o lado mais difícil... Não, gente, também vou falar para você, às vezes não é um padrão isso, sabe? Às vezes tem coisas fáceis. Você fala, cara, está na tua cara, escolha. Sabe por que eu falo isso? Porque daí você vai lá para Deuteronômio, quando fala assim, escolhe a bênção ou a maldição. Está ali. É fácil, escolhe a bênção. Você vai escolher a maldição? É igual quando você está com um problema, você vai clamar lá, diabo, vem me ajudar. Não, você fala, Senhor, vem me ajudar, misericórdia de mim. Então a escolha é fácil, às vezes, né? Mas daí tem coisas, situações difíceis também. Ló simplesmente olhou para o mais fácil e falou, eu vou. Mas não é aquilo que o pai queria. Então, mas o que diz a palavra? Quando eu falo de crer, eu vou lá para a escolha de fé. Por que eu estou falando isso, gente? É assim, às vezes a palavra parece redundante, parece simples, porque falar de fé, falar de crer. Mas se nós estamos aqui é porque nós cremos, é porque nós temos fé. Mas, na realidade, nós precisamos de uma fé
para agradar a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E daí, sem fé, as consequências são ruins. As consequências são piores. Porque quando a gente toma atitude sem fé, a gente age no natural. Ah, não, mas as coisas são naturais, eu tenho que ser... né, a gente usa a expressão lá por dinheiro, né? Dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro ou você tem, você não tem. Não, é questão de fé também. Você não tem fé que Deus vai suprir, que Deus vai trazer a provisão, que Deus vai fazer as coisas. Cadê a fé? Então, para tudo, nós temos que ter fé, para agradar a Deus. Quando Deus fala para Abraão que você vai ter um filho, automaticamente o filho apareceu? Não. Fala aos 75 e aos 99 nada. Mas daí lá na frente, né? Ele com 100 anos já. E Sara lá falou, opa, peraí, será que vai rolar? Ou seja, quando a promessa está chegando, o que tem criança, né, o jeito de falar, mas o que ele tinha que fazer para ter um filho, gente? Tinha que ter prazer. Quando você vê que a coisa está mudando e você sabe que é de Deus, é quando você tem prazer naquilo. Opa, voltou o prazer. Deus trouxe de volta a alegria a Abraão e a Sara. Gente, não imagina, tá? Mas rapidinho, assim, imagina a cena, os dois velhinhos lá e o negócio. Gente, é algo surreal. Mas voltou o prazer, voltou a alegria. Deus quer trazer de volta isso, a alegria, quer trazer de volta o prazer. Mas para isso precisa ter fé. Para isso precisa fazer o quê? A escolha. Eu preciso escolher Deus, eu preciso escolher ter fé. Não se preocupe, gente. Agora, para alguns, né? Não se preocupe com a idade. Não se preocupe com o tempo. Deus deu para Abraão e Sara, lá com 100 anos. Deu prazer, deu alegria. Então não se preocupe, que a provisão, que aquilo que Deus te prometeu, não importa a idade, não importa o tempo. Ah, mas eu sou criança, gente, então a tua bênção ainda vai ser maior, porque você vai ter mais tempo para usufruir dela, porque você recebeu antes de todos. Abraão recebeu com 100, eu estou com 50 e poucos. E tenho recebido minha bênção, então não importa o tempo. Não importa o tempo e a maneira que Deus faz, não questione. Sara riu, porque teve medo, ela falou, mas peraí, não vai acontecer. Vai, volto a falar. Acaso alguma coisa impossível para Deus? Para Deus não, mas para a nossa fé sim. Se a gente questionar, se a gente rir da situação, falar, isso é impossível, gente. Isso é impossível. Aí Deus entra. Quando você fala, não, isso é impossível, né? Aí Deus fala, bom, então agora eu posso agir. Mas você ainda crendo. Porque não adianta falar, é impossível, né, e deixar de lado. Bom, então isso aqui, tem um testemunho que eu estava lendo, de um pastor alemão, não foi o pastor alemão que deu o testemunho, um pastor alemão, né? Esse pastor alemão, gente, estava lá na Alemanha. Não é o pastor alemão, você estou falando com um cachorro, o pessoal fala, esse está doido, pode internar. Não, o pastor alemão, eles estavam numa conferência, um pastor amigo nosso, e ele conversando com os pastores, daí houve um momento de oração. Então vamos reunir, vamos orar por isso, por uma decisão, por uma escolha. E eles estavam orando, daí esse pastor amigo nosso, brasileiro, né, mas ele falando o inglês dele meio arrastado, falou para o pastor alemão lá, né? Pastor alemão, ora você. Não latiu, não, olhou, né? Aí, o pastor, gente, agora, muito sério, o pastor pegou e falou assim, eu não vou orar. Aí ele falou, bom, acho que o meu inglês ele não entendeu, né? Ele falou, se eu falei que era para ele não orar, não, é para ele orar. Eu falei, pastor, ora para a gente. O pastor virou e falou assim, eu não oro. Faz mais de 5 anos que eu não oro. Porque devido a algumas escolhas, algumas coisas que aconteceram, eu não acredito que tem um pai lá do outro lado que vai ouvir aquilo que eu estou falando. Escandalizem, gente, é a realidade do mundo de hoje. Isso faz
um ano e pouco mais ou menos, dessa conferência. E ele falou, mas como assim? Não faz sentido, você é um pastor, você não ora, você não crê. Ele falou, não creio. Mas como que você é um pastor? Ele falou, eu fiz teologia, é meu emprego. Então, o emprego não resolve nada. Então, ele escolheu a situação, o que veio depois, aí só Deus. Não vou nem entrar em detalhe as consequências que está na igreja desse pastor. Porque eu acredito que esse dia, Deus preparou para trazer de volta, né, um temor, algo no coração daquele pastor, para ele voltar a orar, para ele entender de novo quem é Deus. E o cara simplesmente escolheu, não quero, é a minha profissão. Olha, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Escolhas. Qual a sua escolha? O que você tem escolhido? O que você tem se pautado? As consequências que gerarão tudo isso, né? Se você não crê, é impossível agradar a Deus. Palavra, tá? Aleluia. Qual a escolha? Qual a escolha? Quando eu comentei sobre Agar teve medo. Ela estava no deserto com o filho, ela falou, bom, agora morri, né? E aquele temor de ele, vou morrer, não tenho água mais, a coisa está feia. Mas ela ouviu Deus. E a decisão dela foi crer que ele ia prover a água. E ainda falou assim, volta lá para o arraial, volta lá para a tua terra, junto com Abraão, junto com com ela sendo serva, né? Volta lá com a tua dona, volta lá e sirva. Ela teve medo, mas ela ouviu Deus, ela creu que ela não morreria, e ela voltou e viveu por muitos anos ainda. Tanto é que ela não chamava mais Deus simplesmente de meu Deus, né? Ela chamava Deus de El Roi, né? Deus Roi, que é Deus que me vê e Deus que me escuta. Se você ler lá, está escrito lá. Que ela não chamava mais Deus, esse é o meu Deus, Elohim, não. Ela falava que ele era o El Roi, que é o Deus que me vê e o Deus que me ouve. Então, quando somos filhos e deixamos esse medo de lado, escolhemos não ter o medo, não deixamos o medo nos paralisar, Deus nos ouve e Ele está nos vendo. Por isso que as nossas atitudes, as nossas escolhas, levam muito a isso. Deus está vendo. Mas fez isso, fez aquilo. Deus está vendo. E é muito disso, né? Às vezes é fácil a gente orar pelos outros, falar, não, você não crê, rapaz, eu vou orar aqui, Deus vai fazer, porque você continua. Para a gente falar para os outros, show de bola. Você deve ter falado para alguém já. Mas e quando é com a gente? Não, mas não vai dar. Vai dar. Eu tomei uma esfregada uns dias atrás da minha esposa, não sei se você reparou. Teve umas 3 situações que eu botei o si na frente, vamos ver, não dá. Ela falou, peraí, só palavra de indecisão, de não vai dar. Eu não falei mais. Falei, verdade, eu mesmo estava me contradizendo. Falei, peraí, cadê minha fé? Aí as coisas começam a dar corpo, começa a acontecer. Às vezes a gente se pega nessa, né? Mas isso depende daquilo. Não depende. Depende se você tem fé e se você quer agradar a Deus. Porque daí a tua fé gera toda a situação que você escolheu. Tudo que você ouve, tudo que você faz, né? E nós precisamos avançar, assim como filhos. E como filho, vamos dizer assim, esperto, né? O filho ligeiro, ele vai para o pai. Porque daí, de certa forma, ele tira a responsabilidade dele. Ele fala, bom, o que meu pai falar, eu vou fazer. Deu ruim. Fala, mas foi meu pai que mandou. Agora, cuidado, né? Quando você fala assim, foi meu pai que mandou e o pai não mandou nada. Cuidado. Falar, foi o meu pai que me deu essa direção, tem certeza?
O pai falaria para você fazer uma situação dessa? Não, então, vigia, te arrependa, volta lá e fala, pai, ó, eu fiz, mas o senhor não tinha falado para fazer, me perdoe, eu vou me corrigir, eu vou voltar aos teus caminhos, que diz a palavra, né? Mas o que me traz agora, só para nós partirmos ali para o encerramento, o que eu vejo em escolhas, e essa semana eu ouvi, li, depois reli e vi de novo, foi uma citação, acho que eu mostrei para o Vacil, se eu não me engano, que nós estamos vivendo hoje uma crise moral. Uma crise moral na nação, em geral. Mas a crise moral tem tudo a ver com o caráter, com escolha. Moral e escolha tem tudo a ver. E quando eu ouvi isso, me descortinou os olhos. Moral. O que é moral? Moral é uma lista de atitudes. Isso aqui não, eu li, isso aqui tá, e vi, assisti um trecho, um vídeo, e achei perfeito a explicação, por isso que eu vou passar. Moral é uma lista de coisas que eu tenho de fazer. Então eu vou fazer algo pautado numa moral. Mas isso não significa que eu não vou errar, que uma hora ou outra eu não vou deslizar, de repente uma mentira, de repente alguma coisa, né? Em algum momento eu vou deslizar e vou pecar. Isso é moral, porque está intrínseco isso no ser humano. Mas daí tem a ver com o caráter. E o que é o caráter? O caráter é a maneira que eu reajo a esse erro. Eu errei, mas como que eu vou reagir ao meu erro? Aí mostra o meu caráter. Então a moral, eu posso... eu fiz uma coisa imoral, mas eu posso retratar, porque daí vai para o meu caráter de como eu vou reagir a isso. O que eu vou fazer com aquilo? Que eu errei, que eu pequei, o que eu vou fazer? Então o caráter, ele não diz, ele não me habilita a falar assim, eu não vou errar. O caráter, ele também mostra, você pode errar ou não, pode acontecer o erro, a escolha errada, mas o que você vai fazer com isso? Aí o caráter vem, né? Se eu encubro o meu erro, para não usar só o erro, encubro o meu pecado. Porque a gente tem mania de chamar pecado de erro, né? Já é um erro. Então, eu tenho que chamar pecado de pecado. Não é erro, é pecado. Aí eu encubro o meu, aí eu estou escondendo o meu caráter, eu estou mostrando qual é o meu caráter. E não a minha moral. Minha moral, eu posso errar, de repente, não pela intenção, mas se errei na intenção, gente, aí volta atrás, volta para a palavra, pede perdão, Deus perdoa, mas eu tenho que ter fé para isso, aí eu vou mostrar o meu caráter. Aí a minha atitude de fé mostra o meu caráter. Porque às vezes a minha atitude de fé mostra também o meu caráter, porque se eu não tenho fé, aí falta um pouquinho de caráter, né? De você assumir aquilo que fez. E às vezes a gente faz lá igual Caim. Eu mato, o problema está resolvido? Não, o problema vai surtir efeito lá na frente. Vai gerar consequências. Então não adianta. Então isso mostra o meu caráter. Quando o meu caráter está acima dessa moral, as coisas fluem, as coisas andam. Uma pessoa... Então, aí vem a nossa escolha. Queremos ser semelhantes a Jesus? Queremos ter o caráter de Jesus, mesmo ele não pecando, ele não errando, ele mostrou como era o caráter. Como era. Ontem também eu fico vendo muito essas coisas, né? Aí fala lá no texto, quando fala sobre você tomou a face direita, aí a palavra diz, dê também a outra face. Não sei se alguém viu esse texto falando sobre isso. No original, não fala de face, não fala de rosto. Se eu te bater no rosto, dê também o outro. Lá no original ele vai falar assim, se alguém mexer na tua honra.
se mexer na tua dignidade. Você não vai dar outra, falar, ó, acaba com a minha honra do outro lado. Não. Você simplesmente vai sair, dar as costas e falar, bom, deu. Isso está lá no texto, no original, se você buscar, tá? Depois pesquise isso aí, para não falar que o pastor falou bobeira. É bom, né? Então, analise isso daí. Pegue o texto, vá para o original, e no original ele fala isso, fala de honra. Se alguém te ferir a face, não, se te ferir a tua honra, te ferir aquilo que você tem como princípio, como moral e como caráter. O teu caráter é não revidar, sim, da mesma forma, mas não aceitar mais. Eu não vou dar outra face, né? Falar, dá outra face. Não, eu dei, na realidade, quando fala de face ali, é dar as costas e tchau. Vá para o original. E aí, qual é a tua decisão hoje? Vamos avançar como filhos? E volto para a grande escolha. Quando Jesus veio, ele apresenta 2 reinos. Aí você escolhe. Qual dos reinos você quer seguir? Para um, você tem que escolher ter fé, tem que escolher um caráter. Para um, você tem que se doar. Você tem que sentar à mesa com o Pai. E o outro, vou nem falar o que você tem que fazer com os outros. Amém? Que você possa sair daqui hoje, pensando nisso. Quais as minhas escolhas? O que eu tenho feito? A banda pode subir. O que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes? Se eu tenho pensado, às vezes, nas consequências, sabe? Porque às vezes a gente fala, não, vai dar ruim, depois eu conserto lá na frente, eu dou um jeito. Gente, tem coisas que você até consegue dar um jeitinho lá na frente, melhora. Mas eu tenho uma frase que eu sempre uso aqui, que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu fico 5 minutos vermelho, com vergonha, deu ruim, mas eu não vou ficar 30 amarelo. O que significa isso? Faça coisa, nem que dê ruim na hora, o negócio... Mas do que você ficar remoendo a coisa não passa. Cada vez que você se depara com a situação, você lembra, você está mal, você tem sentimentos ruins, você tem situações ruins, então não faça. Prefira ficar 5 minutos, peça perdão na hora. Sabe, deu, fiquei vermelho, a situação foi ruim, mas não deixa a coisa se esticar. Para depois, lá na frente, você precisar justificar de outra forma, e daí justifica de outra, para usar a expressão, né, correta, né, um abismo chama o outro. Aí, você entrou no abismo, daqui a pouco, daí você tem que chamar outro abismo, chamar outra situação, falar uma coisa meio em verdade, para depois, daí você tem que falar outra em verdade, e para não falar mentira, né? Aí você vai aumentando a coisa. Prefira ficar 5 minutos vermelho. Decida isso, a escolha é sua. Hoje eu estou aqui para falar para você que quando Jesus veio, Ele rasgou o véu, para que nós possamos ter as nossas escolhas. Porque antigamente se dava ao sacerdote, ao rei, falou, escolhe. Não, o rei escolhia e o povo ralava. E o povo sofria, né? Estava vendo lá a história de Acabe, o rei escolhia, o povo ficava sem água, o povo sofria fome, as coisas, consequência havia, porque o cabeçudo do rei, mas era o rei, tinha que servir. Hoje Deus falou, eu e ele naquela mesa, Ele deixa você escolher o que você quer escolher. Você quer escolher servi-lo? Você quer escolher ser filho? Se você quer escolher ser filho, se você quer escolher andar nos caminhos do Senhor, não é um pé lá e um pé cá. É igual eu falei na história do carnaval. Não, vamos pular, depois nós pedimos perdão, depois nós volta. E se você ficar com um pé lá, Ló até entendia, acreditava tudo que Abraão estava fazendo, mas escolheu o errado. Aí na hora, Agar não teve escolha mais. Já não dá mais tempo. E nós estamos num tempo de escolher o Senhor. Ah, é difícil, pastor. Não falamos que é fácil, não. Essa palavra não saiu até agora ali, fácil, né? Não é. Mas ela é melhor, ela é verdadeira. Se você quer ser filho, quer escolher o reino de Deus, fique em pé. Vamos orar.
Vamos entregar as nossas escolhas, as nossas decisões ao Senhor hoje. E faça a sua oração, entregando a Deus as suas decisões, aquilo que você tem tomado como atitude.